Então, o Pedro Pomar, a gloriosa bandeira de 35. A pedidos, né? Então, Pedro Pomar foi um jornalista e militante político brasileiro, nasceu em 1913, na cidade de Óbidos, no Pará. Ele é filho de um fundador do APRA, do Partido Peruano, né? Um peruano mesmo, Pedro Rócio, parece, e de uma brasileira, uma costureira. Quando ele tinha uns 5 anos, em 1918 mais ou menos, eles foram para Nova York e o casal se separou, a costureira voltou para o Brasil e criou os filhos sozinha. Só em 1948, muitos anos depois, né, o Pedro Pomar veio a reencontrar o pai no México. Então, o Pedro foi um estudante muito inteligente, trabalhador, batalhador, e ele então foi para Belém do Pará e se envolveu no movimento estudantil, nas agitações de 1932, né, que teve aquele levante constitucionalista, um levante a favor da Constituição em São Paulo, mas que apaixonou também o resto do país. E nessa fase aí ele entrou no Partido Comunista, foi preso em 36, conseguiu fugir. Né? Aí ele já tinha ido ao Rio. Ele se destacou como um líder do partido, né? Lá nos anos 50 ele comandava 25 jornais, mais ou menos, no final dos anos 40, começo dos anos 50, pelo país. Mas ali nos anos 50 ele entrou em choque com Prestes, acabou sendo expulso lá no início dos anos 60 e foi formar o PCdoB. De início eles não tinham o vínculo com o maoísmo, com os comunistas de linha chinesa. Isso surgiu a partir dos meados dos anos 60, mas até a morte dele em 76 ele já estava politizado com essa questão da linha chinesa, não é? Então ele morreu no famoso massacre da Lapa em 76, quando a grande parte da direção do Partido Comunista do Brasil foi assassinada uma tocaia pela polícia, inclusive o Ângelo Arroio, o autor do relatório Arroio. Eles estavam ali para discutir os rumos do partido depois do fracasso da guerrilha do Araguaia. O relatório Arroio é um dos principais documentos que a gente tem para analisar essa experiência. Então, posteriormente, né, trotskistas e outras vertentes analisaram a guerrilha do Araguaia como um foco, ou os petistas falam em blanquismo, quer dizer, seria algo pré-marxista, mas eu acho que a gente deve analisar a sério como uma experiência inspirada mesmo nas ideias do Mao Tse Tung, e tem a ideia de deslocar os quadros do campo para cercar as cidades. E efetivamente eles ajudaram a luta dos camponeses pela terra, ali na guerrilha do Araguaia. O Ângelo Arroio, no relatório, ele destaca que não havia as células do partido nos estados vizinhos. Não havia células ali no Ceará, no Amazonas, no Amapá, e era muito difícil abastecer e estabelecer contatos com aquele grupo que estava ali no meio da selva, no Bico do Papagaio, no que é hoje o estado do Tocantins, no norte do estado do Tocantins, ali próximo a Xambioá, parece. Então é uma experiência interessante, tem que ser melhor estudada, né? E o que eu destaco das ideias mesmo do Pomar? O Pomar fala em marxismo, leninismo e stalinismo, ele faz o elogio de Stalin, né? Ele estabelece uma continuidade, marxismo, leninismo e stalinismo. Um dos artigos está no Marxist Internet Archive, MIA, vocês procurando, vocês acham, né? Esse cara em vida, era um consenso que esse cara era um cara honesto, muito bom de relacionar, afetuoso com os camaradas, organizado, não bebia nem fumava, um cara assim espartano, consumia pouco e muito sério e com muita experiência de vida, quando ele falava. Morreu com mais de 50 buracos de bala, mais de 50 perfurações. Foi uma fuzilaria que eles sofreram ali nessa casa na Lapa, ali em São Paulo. Então, voltando às ideias dele. Ele, além de um apoio de estabelecer a linha de continuidade de Stalin com Marx e Lenin,
e até usar positivamente esse termo, esse stalinismo, ele estabelecia marxismo-leninismo e stalinismo, uma continuidade, inclusive com hífen. Ele tem essa contribuição, ele fala mais da contribuição do Stalin na Segunda Guerra, que é inquestionável. Ele elogia a Revolução Cultural também. Ele tem um texto só sobre a Revolução Cultural. Ele fala da Revolução Cultural como sendo uma aliança de 3 grupos do Exército Popular de Libertação, dos camponeses e dos operários, conseguindo derrotar o revisionismo, que seria a linha que pegava a volta ao capitalismo. Ele destaca principalmente o papel do Liu Shaoqi como o Khrushchev da China. Eu falei em Deng Xiaoping, né? Mas é mais o Liu Shaoqi que o Pomar destaca. Então, o que eu acho impressionante nele é que ele tem um entendimento do Levante 35 como levante popular e antifascista. Então, ele fala que nas cidades onde houve Levante 35, tipo Natal, ali no Rio Grande do Norte, no dia eles declararam o transporte público livre e houve comemorações populares e tal. Então, pela primeira vez ali na prefeitura, sentou-se um sapateiro na Câmara, na prefeitura, um sapateiro, um comerciante de tecidos, pessoas humildes, sentaram ali nos palácios, ali em Natal. E a população comemorou o transporte naqueles 4 dias em que os comunistas dominaram a cidade. A população comemorou o transporte público gratuito, que até hoje não existe, né? E é uma luta aí do movimento Passe Livre desde 10 anos atrás, muitos anos atrás. Mas marcou a luta há 10 anos atrás, nas jornadas de junho. Então, vale a pena ler esse texto do Pomar, que chama A Gloriosa Bandeira de 35. Então, com essa experiência de levante popular antifascista, embora a gente não tenha conseguido instalar um governo democrático popular no Brasil, pelo menos o Brasil não se aliou com o eixo, com Hitler e Mussolini, que era uma tendência forte da Igreja Conservadora, do Exército brasileiro na época. Da Igreja Católica conservadora na época, estava muito tendendo ao nazismo e ao fascismo, e também extensos grandes setores do Exército. Então o risco da aliança com Hitler e Mussolini era grande. O Levante mostrou que haveria resistência e o governo recuou um pouco. Não é? Ele debate, por exemplo, o termo intentona, ele usa o Levante antifascista e popular, muito importante a gente usar. E outra questão que ele fala é o seguinte, ele pega de Lenin e fala, olha, quando nós somos muito revolucionários, quando a burguesia se sente ameaçada, ela faz algumas reformas. Se você propõe só reformas e ela não sente ameaça, que ela pode avançar, ela passa igual um rolo compressor em cima de você. Que eu acho que é justamente o que estamos vivendo hoje em dia. Tá bom? Então, falou.